Meu nome é Dominique Magalhães e eu vou conversar com profissionais do audiovisual para saber como usar a criatividade. Ainda mais agora. Um papo sobre os dias de hoje. Like a live. Eu tô olhando pra Júlia. Eu tô olhando pra Dom. Não, isso aí tudo bem, tá certo. É que se a câmera tá do lado certo. Quer que eu vire a minha assim, ó? Isso. Eu como é bom entrevistar uma diretora. Você já tá na posição certa, eu acho. É isso, só preciso que tu dê o ar pro teu ombro esquerdo. O que mais? E aí, meu povo, melhorou agora? Vamos começar a gravar? Como é que foi a sua infância em relação ao audiovisual? Eu tive a infância marcada pelos filmes que os meus pais estavam fazendo, né? Então, minhas memórias, assim, os meus marcos dos anos são sempre a partir dos filmes. Quando eu tinha 7 anos, meu pai fez La Marca. Quando eu tinha 10, meu pai fez Canudos. A minha infância, ela é totalmente marcada por essas viagens longas que eles faziam. Eu passava as férias nos sets deles, então cresci indo para o sertão, indo atrás dos meus pais nos filmes que eles estavam fazendo. E o cinema era um lugar mágico, assim, era aquele lugar onde eu via o meu pai em casa escrevendo na máquina de escrever uma história e de repente aquela história virava alguma coisa concreta, né? Virava figurino, virava personagem, virava cenário. A melhor posição para você seria escrevendo ou seria dirigindo mesmo? Já na infância, você já pensava numa possível posição? Não, na infância eu não pensava em nada disso, nem me ocorria se eu ia querer fazer isso. Era lúdico, sabe? Era um lugar que eu ia de brincadeira, de curiosidade. Eu acho que eu fui começar a pensar em, de fato, fazer cinema lá por uns 15 anos, assim. Que aí eu juntei com alguns amigos que faziam curta-metragem e a gente começou a experimentar, a filmar juntos, e aí a gente ia se revezando. Então eu fazia direção de arte no filme de um, produzia o filme do outro. A gente ia, cada filme a gente trocava de função, e até que chegou a minha vez de dirigir, e aí foi que nem cachaça. Da primeira vez eu já tive certeza que eu queria fazer aquilo para sempre, assim. Me apaixonei pelo set, me apaixonei por essa possibilidade mesmo, né, de ter alguma coisa tão íntima que você escreve dentro da sua casa e, de repente, aquilo que era íntimo se torna coletivo. Você chegou a trabalhar em algum produto dos seus pais quando na infância? No La Marca eu fazia a filha do La Marca. Então eu tinha 3 cenas, mas eu morria de vergonha. Ali foi minha única experiência em frente à câmera para ter certeza que não era o meu lugar. Sou super tímida, mas eu gostei, assim, era uma brincadeira mesmo. Como é que foi assim, o primeiro dinheiro que você ganhou com o seu trabalho? Deve ter sido na adolescência, então, mas tipo, cara, agora eu sou... Como é que foi esse sentimento, assim? Agora eu sou um profissional da arte. Eu acho que era isso, como assistente de direção, assim, foi esses primeiros estágios, acho que foi na O2, eu fiz um Cidade dos Homens, que era dirigido pela Regina Casé, e era isso, era essa sensação, né, dos 18 anos, primeiros trabalhos, assim, mas é como eu te falei, assim, o set, pra mim, desde sempre, era um lugar apaixonante, sabe? Eu sabia que eu queria estar lá no set. Eu não sabia se eu ia conseguir escrever, se eu ia saber traduzir em roteiro o que eu sentia, mas eu sabia que eu queria estar no set. O que você está fazendo agora, Júlia? Eu agora tô começando a preparação de um longa que eu vou rodar em novembro. É um projeto que eu tenho com a Letícia Colim, com quem eu fiz o Ponte Aérea. Quando a gente acabou o Ponte Aérea, a gente ficou com muita vontade de repetir esse encontro. Ficamos muito amigas e com muita vontade de continuar pensando como que as relações afetivas estão se dando na contemporaneidade, assim, né? Como é que a gente está lidando com os afetos, os casamentos, as relações de sexo, de tesão, de relacionamentos abertos, de bissexualidade, enfim. Como é que tudo isso que
tá se movendo, né? Essas placas tectônicas que estão em movimento, como é que isso está impactando as nossas vidas. Então, é um roteiro que foi escrito pelos mesmos roteiristas do Ponte Aérea, o Baião e a Patrícia Corso, e a gente roda no mês que vem. Então, vai ser um set pandêmico, cheio de protocolos, mas eu tô muito otimista e muito feliz, assim, de que esse seja o projeto para voltar a filmar depois de um ano que a gente não pôde filmar, sabe? Vou estar entre amigos e com uma equipe de parceiros, assim, com um elenco também só de gente querida. Então, tô bem animada. Ô, Júlia, para além do seu trabalho, você é engajada em algum projeto social? Eu acho que eu não estou envolvida em nada dessa maneira que você está descrevendo objetivamente. A missão que eu estou tomando para mim hoje é a questão, assim, de ver mais mulheres assumindo posições de liderança no cinema, sabe? Essa, para mim, é uma força que está me movendo, assim, de abrir essas portas, sabe? Abrir esse espaço, assim, que a gente precisa se dar as mãos e se alavancar, sabe? E eu tenho percebido cada vez mais, assim, que cada vez que uma mulher vai bem, ela tá abrindo espaço para outras, sabe? E eu tô muito nesse movimento de dar as mãos para as pessoas que estão perto de mim e que estão querendo começar a dirigir, sabe? Que estão nesse movimento, assim, de dar esse salto, sabe? De sair de um lugar para ir para outro. E de tentar ao máximo, sabe? Ser mola, propulsora, sabe? Porque a gente precisa que as narrativas nos representem, né? A gente precisa se ouvir, a gente precisa contar as nossas histórias. Então, eu espero que a gente consiga, né, fazer essa transformação, assim, porque ainda somos poucas, né? Ainda somos... Acho que o último estudo da Ancine, só 22% dos filmes são dirigidos por mulheres no Brasil. Então, ainda é muito pouco. E a gente precisa se dar voz, né? Se ajudar a poder se expressar, né? Que é para isso que a gente está fazendo cinema, né? É para poder contar alguma coisa. Tem uma frase do Babenco que eu adoro, que ele fala que o cinema, ele apesar de toda essa parafernália, de tudo de enorme que a gente precisa para fazer cinema, o cinema é como uma flor, né? São os detalhes, assim, é alguma coisa que a gente precisa dizer para o mundo. E que se a gente não disser através de um filme, a gente vai encontrar outra forma de dizer. Mas que a gente tem o audiovisual como meio de se expressar. Mas é sobre tudo isso, né? É uma necessidade de se expressar. Os seus pais, eles têm uma história dentro do audiovisual nacional. O quanto deles, qual a porcentagem deles você acha que carrega? Tem uma porcentagem assim, tipo, eu acho que eu sou 50% meu pai, 25% minha mãe, 30% minha mãe, 80% minha mãe. O número é você quem dá. Eu não sei se eu sei dizer o número, mas todo mundo que trabalha com meu pai diz que o meu set, o meu jeito de trabalhar é muito parecido com o dele. Eu acho que eu peguei dele, assim, uma tranquilidade e da minha mãe uma determinação, assim, de fazer, sabe? Mas a gente é muito próximo, né? A gente é uma família... É meio família do Ré-Mi ali. Eu, meus pais e meus irmãos e todo mundo fazendo cinema e todo mundo muito unido, muito próximo. Então, eu acho que a gente, na verdade, vai se retroalimentando, né? Essa influência, ela não acaba. Ela não é estanque, né? A gente continua se alimentando um do outro e trocando muito. Acho que tem uma cumplicidade muito grande, né? Assim,
De trocar sobre os projetos que a gente está fazendo, de conversar, de pedir opinião. Acho que a gente vai um pouco se alimentando uns dos outros, sabe? Fazendo alguma coisa de diferente agora? Por exemplo, tô cozinhando divinamente. Tô cozinhando muito, todo dia. Fazendo muito exercício físico. Essa quarentena, para mim, exercício físico virou todo dia, que foi o que me ajudou a liberar hormônio e ficar sã. E tô curtindo meu filho, né? Aproveitando, na verdade, esse tempo. Foi um tempo também de usufruir muito a convivência com meu filho. Sei lá, eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo, né, Dom, assim, deu uma ressignificada na vida, né? O que importa. De estar presente. Eu acho que também me bateu muito isso, assim, nesses meses, sabe? Estar presente no momento, projetar menos, tentar criar menos expectativa, viver o momento, sabe? Júlia, o que você pensa sobre um futuro possível, assim, para a humanidade, principalmente em cima de profissionais do audiovisual? Olha, eu acho que o audiovisual vai se reinventar. Acho que o cinema brasileiro já enfrentou outras grandes crises antes, né? Os anos Collor, fim da Embrafilme. Eu acho que a gente já ultrapassou e sobreviveu a outros terremotos, assim. Então, acredito que a gente vai conseguir se reinventar. Acho que a gente viu uma solidariedade muito grande no meio. Isso acho que foi muito bonito, assim, nesses meses, né? Onde ficou tanta gente sem trabalho, tanta gente se reinventando, tendo que, enfim, até trabalhar com outras coisas para poder sobreviver, né? Então, eu acho que a gente vai voltar mais unido, sabe? Acho que, ao mesmo tempo, as equipes vão ter que voltar num pacto de confiança ainda maior, né? Porque cuidar da saúde de um é cuidar da saúde de todos, nos sets que a gente vai enfrentar agora. Então, acho que vai existir isso, assim, um pacto mesmo, sabe? Eu acho que fazer um filme é sempre um pacto, né? Juntar aquelas 60 pessoas que vão estar ali todo dia com um objetivo comum, né? Trabalhando e dando tudo de si para contar aquela história, sempre é um pacto. Mas agora eu acho que, para além do pacto profissional e do pacto pelo trabalho em si, né, pelo filme em si, eu acho que agora também isso se expande para as nossas relações pessoais. Assim. A gente tem que estar com muita confiança uns nos outros, de que está todo mundo se preservando e, consequentemente, preservando o outro, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma união maior. Júlia, adorei falar com você. Amei. Obrigada a você, adorei. Tá bom, gente? Podemos encerrar? Sim, já foi encerrado. Foi lindo. Que bom, querido.